senhor tem Wi-Fi? Aqui não tem Wi-Fi. A nossa segunda sessão de hoje tem como tema a terapia cognitivo-comportamental, conhecida entre os aficionados também como TCC. A gente trouxe esse tema para este workshop por ser, entre todas as modalidades terapêuticas no âmbito da psicologia, a mais bem sucedida no tratamento de dependentes químicos e de transtornos mentais, né? Então, para falar sobre esse tema, nós convidamos a psicóloga Laura Fracasso. Quem não conhece ela, é formada pela Universidade Metodista, especialista em dependência química pela Unifesp, atualmente professora lá na USP, na FEBRACT, e além de tudo isso, por 17 anos ela foi a coordenadora técnica da fazenda do trabalho do Instituto Padre Arthur. Ok? Então eu gostaria de chamar agora a Laura aqui para contar para a gente como é que surgiu essa história de TCC, né? Como é que funciona, né? E explicar que isso não é um trabalho de conclusão de curso. Né? Legal. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, assim, queria de coração agradecer ao Roberto pelo convite. Parece que não está funcionando aqui, né? Ah, desculpa. Pronto. Agora... Funcionou demais, né? Funcionou demais. Acho que agora está ok. Bom, então, retomando. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer de coração ao Roberto. E, na verdade, quando ele me convidou, né, eu imaginei, bom, venho conversar com as pessoas do Grupo Amor Exigente. E quando eu chego aqui, é lógico que sempre quando eu venho para um grupo, eu sei que eu vou encontrar algumas pessoas que em algum momento eu passei pela vida delas e elas passaram pela minha vida. E hoje não foi diferente, né? Então, além do prazer de estar aqui, podendo compartilhar com vocês, mas tem também o prazer afetivo de reencontrar algumas pessoas, e pessoas que às vezes no dia a dia, né, na caminhada da gente, a gente não consegue ver com a frequência que a gente gostaria, e aí a gente acaba se encontrando aqui. Então, meu obrigada 2 vezes por esse convite. Quando me foi pedido para falar sobre a TCC, e como o Roberto colocou para vocês, ela vem se mostrando como uma, né, das abordagens que tem tido uma maior efetividade no tratamento não só da dependência química, que a gente vai focar a questão da dependência química, mas para vários outros transtornos. Inclusive, ela começa querendo olhar empiricamente, na verdade, o que acontecia com pessoas em depressão, que em algum momento percebeu-se que a psicanálise não estava dando conta. E aí o que eu quero deixar bem claro é assim, né? Muitas vezes a gente fala, uma técnica, uma abordagem é melhor do que a outra. Então, assim, a gente não tem que ir por esse caminho. A gente tem que ir pelo caminho qual vai responder melhor aquilo que a gente precisa cuidar. Se naquele momento é essa abordagem que cuida, que tem mais efetividade, como a dona Mara acabou a palestra dela dizendo, né, o quanto é efetivo o trabalho de vocês, é a mesma coisa na psicologia. Então, eu prefiro me considerar aquela terapeuta que vai olhar para essas dificuldades que a gente vive na comunidade, nos grupos, no consultório, e vai tentar buscar
aquilo que melhor responda naquele momento para aquela pessoa. E o que é fundamental a gente considerar? Não é o que a gente acha, é o outro. É o indivíduo que veio buscar ajuda, né? Porque, na verdade, a gente recebe pessoas de diferentes histórias, com diferentes necessidades. Então, eu digo que essa abordagem é uma abordagem que precisa muito da nossa sensibilidade, da nossa interação com o outro. Diferente, às vezes, de alguma técnica, onde a relação ela é mais distante, até porque a técnica pede isso, né? Nessa abordagem, como a gente trabalha muito, é o indivíduo que veio buscar ajuda, né? Porque, na verdade, a gente recebe pessoas de diferentes histórias, com diferentes necessidades. Então, eu digo que essa abordagem é uma abordagem que precisa muito da nossa sensibilidade, da nossa interação com o outro. Diferente, às vezes, de alguma técnica, onde a relação ela é mais distante, até porque a técnica pede isso, né? Nessa abordagem, como a gente trabalha muito com a observação, então a gente tem que estar o tempo todo cuidando dessa relação terapeuta-paciente, para que a gente possa, de fato, dizer, estamos fazendo um trabalho que pode resultar em algo mais efetivo, né? Então, o papel do terapeuta é um papel que ele está em jogo o tempo inteiro na relação com a outra pessoa e vice-versa, né? Então, um pouquinho com esse olhar. E aí, então, eu trouxe algumas coisas que vocês já sabem há bastante tempo. Eu vi que tem, inclusive, algumas informações no próprio site do Amor Exigente, mas a gente pensar um pouquinho. A dependência química é um fenômeno, né? E um fenômeno complexo. Tanto é que nós estamos aqui num sábado conversando a respeito, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa estar o tempo todo nos atualizando, aprendendo, querendo entender melhor. E que, como esse fenômeno tem uma série de variáveis que interferem nele e, ao mesmo tempo, são por eles influenciados, né? Então, a gente tem a questão da predisposição genética, que ela está posta e já comprovada para álcool e tabaco. E a gente acredita que vai ser o mesmo caminho para as drogas ilícitas, né? Mas a gente também sabe que, mais do que a predisposição genética, a gente tem os fatores ambientais, sociais, que têm um impacto bastante significativo na dependência química. E o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho alguém que tem uma predisposição, mas essa pessoa vive num ambiente saudável, um ambiente rico de recursos afetivos, emocionais, ela, mesmo tendo a predisposição, as chances são grandes dela não desenvolver a dependência. Em contrapartida, eu posso ter alguém que não tem a predisposição, mas se esta pessoa vive num ambiente onde tem tabaco, tem álcool, porque a gente sempre fala das drogas ilícitas, né? A gente faz terror a elas, mas eu quero fazer terror às lícitas, porque as lícitas afetam vocês que estão aqui. Porque eu senti a diferença do perfume da sala no momento que eu cheguei para depois que vocês voltaram do intervalo. Algumas pessoas vieram perfumadas, eu vou dizer perfumadas para não falar outra coisa, mas do cigarro, né? Então, eu acho que a gente está diante de um fenômeno complexo, que a gente não tem que olhar só para quem desenvolveu a dependência das drogas ilícitas e do álcool, que essa também incomoda.
de todas, né? Porque se a gente está se dispondo a tratar, a cuidar, a estar envolvida com alguém que desenvolveu, a gente precisa cuidar do todo. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Ah, mas porque quem usa droga ilícita se desestrutura muito mais. Eu fumo, mas eu estou na minha casa, não prejudico ninguém. Então, assim, a gente precisa rever essas questões. Não é o caso que eu vou fazer aqui hoje, mas eu quis pincelar um pouquinho isso também. E aí, como eu disse, cada paciente tem que ser visto na sua individualidade, né? Ah, é todo mundo igual, as histórias são as mesmas. Eu discordo em gênero, número e grau, né? Talvez a pessoa, quando ela chegue até a gente, seja no consultório, seja quando eu trabalhava com o Padre Haroldo na comunidade, eles chegam parecidos, ou seja, desestruturados, inseguros, agressivos, mas eu digo que isso é o que mostra muito por fora. E o nosso desafio é olhar o que está por trás disso, porque tem uma história de vida que essa pessoa carrega. Ela tem uma história familiar, ela tem uma história das experiências que ela fez até o momento. Então, ela traz uma individualidade que é um nosso grande desafio olhar para isso. Mesmo quando eu trabalhava na comunidade, né, que a gente trabalha muito mais enquanto grupo, mas isso não significa que eu vou pôr todo mundo no mesmo lugar, né? Eu olho para as pessoas, eu reconheço as pessoas, né? Eu sei o nome, eu sei coisas daquela pessoa que transformam ela naquela pessoa que ela é. E não, ela é um dependente e dependente é tudo igual. E por que eu estou fazendo tanta questão de introduzir a TCC dessa maneira? Porque foi assim que ela começou, com a observação, o olhar para as pessoas, né? Por que para algumas pessoas funciona determinada técnica e para outras não? Por que a psicanálise não estava dando conta de algumas questões, de alguns transtornos? Então, eu quero ajudar a gente a olhar isso, né? De que a gente realmente tem que olhar para aquele ser humano que está ali, né? E conseguir entender que a gente vai ter como objetivo principal, quando eu olho essa individualidade, que ele mude os comportamentos. Porque ele vem apresentando vários comportamentos que estão facilitando cada vez mais o uso de substância. E a gente quer fazer o processo inverso. Eu lembro que eu sempre dizia, né, na comunidade, a gente tinha no crachá dos residentes, em busca da minha recuperação, eu me comprometo a agir como se fosse, e aí a gente fez uma dinâmica com eles, onde eles foram listando. Quero ser amigo, quero ser pai, quero ser generoso, quero ser higiênico, quero ser solidário, quero ter compaixão. Eles foram dizendo várias qualidades que eles gostariam de resgatar, que eles já tinham tido, e que no ambiente de uso de droga, aquilo foi se perdendo. Alguns diziam assim, mas se eu vou agir como ser, porque eu não sou. Isso é teatro. E eu dizia para eles que eu acredito que todo ser humano nasce puro. Lógico que a gente tem aí algumas perversões, alguns transtornos, não estou deixando de considerar isso, mas no geral. E que o dependente de tanto praticar atitudes ilícitas, autodestrutivas, ele incorpora aquilo como se ele fosse aquilo. Como se ele fosse agressivo, como se ele não fosse higiênico. E ele começa, é tão forte isso, que ele acredita nisso. E o pior, quem está em volta reforça. Você não vale nada, você é isso, você é um drogado. Então ele vai recebendo esse reforço negativo social. Então eu digo que nosso grande desafio é desconstruir isso, né? É a gente poder olhar para isso e dizer, bom, eu sei que ali dentro tem um ser humano. E é este ser humano que a gente precisa resgatar, né?
Para que ele possa, depois de parar de usar a substância, que é algo muito simples, né? Que ele possa se manter. Porque muitas vezes, aqui quem já teve o filho internado, diz assim, mas enquanto ele estava internado era tudo ótimo, a gente vinha para visita, era gostoso ficar com ele. Foi só ele sair daqui, ele voltou a ser o que ele era, né? E aí eu sempre faço o questionamento, quantos familiares realmente vão aos grupos de amor exigente para se modificar e não para pegar o atestado para apresentar na comunidade, onde quer que seja, para poder visitar aquele filho. Então, se eu estou realmente disposta a me modificar, a gente tem que fazer isso de verdade, porque o dependente tem uma sensibilidade à flor da pele e ele percebe todo esse movimento nosso, inclusive de nós terapeutas, né? Eu sempre dizia para minha equipe, nunca peça para o residente aquilo que você não faz. Não adianta dizer para ele que ele tem que ir fazer atividade física. Você faz. Se você não faz, não fala. Porque ele vai perceber. Então fica aquela coisa, faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Então é muito importante que a gente faça esse resgate. E o que é importante? Que a gente tem que usar ferramentas que estão baseadas em evidências, né? A gente sabe que tem aí uma série de outras possibilidades que as pessoas estão tentando, estão testando, mas que ainda não foram validadas cientificamente. Então, vamos no simples, vamos naquilo que já está validado, né? Que eu digo simples, mas que não é tão simples assim, né? Às vezes o simples, o básico, ficou difícil da gente praticar. E a gente vai ver um pouquinho isso na TCC, né? Bom, e aí o que a gente tem dito, né? Aquilo que o Roberto falou e que eu também, quando comecei a minha fala, já foi dito. Que a TCC ela vem sendo usada para diferentes transtornos, né, psiquiátricos, incluindo o uso de substâncias, e que a gente percebe que é uma aplicação de várias técnicas, né, no tratamento que são eficazes, tanto para o álcool, como para o tabaco e também para as drogas ilícitas. Então, o nosso foco vai ficar aqui na questão das substâncias em geral, né? E aí, o que a gente tem? Que a premissa básica das TCCs é de uma afirmação que é um processo interno e oculto. Quando a gente diz isso traz para a gente a informação de que a gente precisa observar, né? Porque é algo que acontece dentro do indivíduo e que está oculto da cognição. E aí a gente vai pensar, cognição é um processo de aquisição de conhecimento que se dá através do quê? Da percepção, da atenção. Então eu tenho que perceber, eu tenho que estar atento, eu tenho que ter memória. Às vezes o paciente fala assim para mim, nossa Laura, como que você lembra disso que eu te contei há 2 anos atrás? E ele está vendo que eu não tenho ali a minha colinha, né? Quando eu atendo, eu fiz as minhas anotações, mas às vezes ele me contou aquilo há 2 anos atrás, e aí ele me traz alguma outra situação que me remete àquela situação, e aí eu trago aquela situação para ele de como que nós resolvemos aquela situação. Porque ela acaba se repetindo em outras situações que ele faz de enfrentamento. Então a questão da memória, da atenção, e eu digo que às vezes os pais estão tão tensos, estão tão machucados, que acabam lembrando só as coisas ruins que aconteceram, né? Falta lembrar muitas vezes as coisas boas que aconteceram na relação com aquele filho, com aquela filha, com aquele marido, com aquela esposa. Então a gente precisa trazer isso, luz para isso, né? Para a nossa memória, para o nosso raciocínio, para a nossa imaginação. Por quê? Porque quando a gente fala em TCC, a gente fala de pensamento. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu não tenho a menor ideia que pensamento está passando na cabeça de cada um de vocês. Eu vejo algumas expressões, algumas pessoas concordando com o que eu
estou falando, outras atentas, outras ali em dúvida, mas eu não sei o que está passando. Eu não tenho ideia, né? Eu posso levantar hipóteses, mas efetivamente eu não sei o que está passando. E quando eu falo de pensamento, os pensamentos influenciam o quê? As minhas emoções. Vamos tentar pensar o seguinte. Posso usar o seu exemplo, Lúcio? Pode. O Lúcio veio me cumprimentar e ele falou assim para mim: talvez você não lembre de mim, mas eu lembro de você há 10 anos atrás, quando você deu a aula e me disse um pouquinho a situação lá na federação. E eu continuo na área. Então, assim, na hora que ele faz essa fala, eu penso um monte de coisa, né? E fico emocionada de pensar que há 10 anos atrás a gente se encontrou, eu tentei compartilhar com ele coisas que eu estou aprendendo, que essas coisas fizeram sentido. Olha tudo que eu fui pensando. Ele não sabe nada disso, ele está sabendo agora. E que ele me encontra depois de 10 anos, gente, não estamos falando de 10 dias nem de 10 meses, né? Depois de 10 anos ele vem e fala para mim: foi muito importante e eu continuo na área. E aí, então, o meu pensamento, tudo isso que eu falei, a minha emoção de reencontrar uma pessoa depois de 10 anos que me fala isso, e qual foi o meu comportamento? A gente se deu um abraço, né? Então, por exemplo, podia ter alguém nos observando, não está ouvindo a nossa conversa, mas viu o nosso comportamento. Então é isso que eu quero dizer, que a TCC, ela nos chama para fazer isso, para observar. Eu às vezes brincava com os residentes, né? Eu falava que eles são tão hábeis em algumas coisas em negativo que eu queria transformar aquilo em positivo. Porque eles eram capazes de dar um abraço super gostoso na mãe e tirar o dinheiro da carteira dela, né? Então, quem está vendo só o abraço vai pensar: nossa, olha que legal, que afetivo, que carinhoso, né? Poxa, esse rapaz usa droga, que triste, mas olha como ele ainda está conectado com a mãe. Isso está ali, mas a gente não está vendo todo o contexto, né? Então, a importância da gente observar, olhar para aquilo que a gente está vendo e começar a entender o processo, né? Então, a gente vai ter o mesmo evento que pode acontecer, que vai ser interpretado de formas diferentes por diferentes pessoas. Pode ser que para uma pessoa aquilo seja agradável, para outra aquilo seja ameaçador, para outra aquela situação seja hostil, né? Por quê? Porque nós somos diferentes. E aí o que a gente tem? De como eu penso sobre aquele evento, eu vou demonstrar algo. Então eu posso estar satisfeita, amedrontada, enraivecida, e diante daquilo que eu senti, eu me comporto. E no meu comportamento eu posso ser espontâneo, retraída, posso ser agressiva. Eu vou trazer, quando eu estava montando isso para vocês, eu me lembrei, eu prefiro quando eu faço apresentações e vou dar alguns exemplos, de às vezes trazer coisa pessoal, para não trazer coisas às vezes de paciente e tudo mais, né? Porque eu sempre digo, a nossa única diferença é que eles usaram droga e eu não, né? Porque a gente sofre, a gente passa pelas mesmas coisas e a gente está junto, na mesma linha, né? Somos seres humanos. Eu perdi meu pai com 8 anos de idade, por um erro médico, né?
E como foi erro médico, passou por autópsia. Só que assim, com 8 anos, eu lembro de ter ouvido a palavra autópsia, mas eu lembro que aquilo não foi uma coisa... Já estava difícil sentir a dor da perda, que eu também não entendia direito o que era a morte, porque era a primeira vez que eu perdi alguém próximo, né? Eu já tinha perdido o gato, o cachorro, mas nunca tinha perdido um ser humano. E que para mim estava muito próximo, porque a minha ligação com ele era muito forte. E aí, bom, a autópsia, isso se apagou. Acho que eu preciso de água. Esse aqui, aqui. Ficar longe da... Aqui eu ainda brinquei, que eu tô com a garganta estourada faz essa semana toda. E ontem eu fiz uma estripulia. Eu fui tomar sorvete, porque eu amo sorvete e não resisti. Estou confessando para vocês. Ainda o Ronaldo falou, você tá danada agora, quero só ver. Eu falei, ai, não fala isso para mim, Ronaldo, vai. Bom, então isso é um fato. Com 18 anos de idade, eu entrei em psicologia, feliz da vida, entrei no laboratório de anatomia, pedaços de pessoas, que já aquilo me causava um mal-estar, não era uma coisa agradável, né? Desculpa. E quando o professor era do IML, e um aluno perguntou para ele, professor, como é que faz uma autópsia? Ai, 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 quando ele faz essa pergunta, uau, atingiu direto. E eu já comecei a pensar, né? Porque me remeteu lá atrás, na minha história. Aí o professor responde, ah, é que nem esquartejar um porco. E assim, gente, honestamente, algumas pessoas da sala reagiram como vocês reagiram, outras não fizeram nem conta, e eu simplesmente não consegui mais ficar na sala de aula, né? Então vejam só, o mesmo evento provocando diferentes reações nas pessoas. Por quê? A primeira coisa, o meu pensamento da perda do meu pai me coloca em conexão com o que eu senti, e na hora que ele fala aquilo, que ele falou de um jeito até para descontrair, porque ele viu que nós estávamos tensos dentro daquele laboratório, né? Mas ele foi infeliz, mas ele podia imaginar que eu tinha perdido meu pai e que tinha sido autopsiado? Não podia, né? Ele mesmo depois falou, eu fui infeliz e isso vai ser uma coisa que eu nunca mais vou responder, né? Eu aprendi também. Mas aquela resposta me deixou 6 meses fora da sala de aula dele. Eu não conseguia entrar. Eu não conseguia, não adiantava, assim, eu tive que fazer todo um trabalho de dessensibilização daquela experiência que eu vivi ali para poder voltar. Racionalmente, eu sabia que ele não tinha feito para me afetar, que ele tinha só feito uma frase infeliz. Tudo isso a Laura de 18 anos estava dentro, mas a Laura de 8 anos não conseguia lidar com isso. Eu tive que ir para terapia, e eu falo, ainda bem que eu estava dentro de uma faculdade de psicologia, que teve um olhar para essa situação, né, que eu tive que falar, eu tive que me expor, e aí tiveram cuidado comigo para me tratar, para eu conseguir retomar os estudos, né? Se isso não acontecesse, então era melhor eu sair daquela faculdade. Mas esse olhar foi feito. E vocês vejam, foi uma coisa assim, foi uma reação de momento. Algumas pessoas perceberam que eu fiquei muito mal. E que perceberam que foi imediatamente após a resposta. Porque muita gente achou no primeiro momento que eu estava me sentindo mal por estar ali dentro, naquele lugar com tantos pedaços de pessoas, o cheiro de formol. E outras não, outras perceberam, tiveram uma sensibilidade maior e perceberam que o meu comportamento teve a ver com a fala do professor, né? Então, é para isso que a gente precisa estar sempre atento. Pensamento,
qual é o sentimento que aquilo desperta e qual é o meu comportamento em relação àquilo que eu pensei, senti e me comportei. Ok? Então, isso é algo que a gente precisa ter sempre presente. E aí, o que a gente diz também? Eu estou preocupada. Vocês não conseguiram enxergar aqui, né, mais ou menos? Então, eu fico mais para trás. Então, o que a gente tem? Que esta atividade cognitiva, que é o nosso pensamento, a gente pode identificar. Ela está acessível. É lógico que isso vai acontecer se eu tenho uma relação com a pessoa que eu estou tratando, né? Se eu realmente estou conectada àquela pessoa. Então a gente vai identificar, e o que eu percebo no consultório, percebia quando eu trabalhava com o Pai Haroldo, que muitas vezes a pessoa tem o comportamento, então a gente observa o comportamento. E aí a gente tenta fazer o caminho de volta. A gente tenta ver, bom, você está se comportando assim, mas o que você está sentindo? Tinha residente que estava tão desconectado com o sentimento por conta do uso de substância, que eu digo, a droga ela anestesia tanto a dor como a parte boa. A pessoa não sente. Que às vezes ele falava para mim, Laura, eu não sei dar nome do que eu estou sentindo. Eu falava, não tem problema, não vamos ficar preocupados com o nome. Tenta então me dizer se você sente alguma coisa física. Aí às vezes eles falavam, vai me dar um aperto no peito, outros diziam, me embrulha o estômago. Então eu ia por aquilo que era também físico, que podia estar presente ali, que às vezes era mais acessível do que dar rótulo. A gente fazia pesquisa para eles poderem pesquisar o que era sentimento, quais são os sentimentos. A gente fazia teatro sobre isso, para ajudá-los a identificar que sentimentos eles podiam estar experimentando. E depois, diante daquilo que eu senti, o que eu pensei. Então a gente fazia esse caminho ao contrário, né? Porque muitas vezes o que eu pensei não está consciente. Vou dar um exemplo de uma pessoa de consultório. Eu atendo uma paciente que está na faixa de 50 e poucos anos. Ela chegou para mim, meu filho é usuário de drogas, ele foi internado. E aí, no período que ele ficou internado, ela estava realmente muito desestruturada e veio pedir ajuda. Encaminhei para o grupo, então ela estava no grupo de amor exigente na cidade dela, e veio no atendimento comigo. Esta mulher foi abusada, ela tinha 6 anos de idade. E isto estava apagado da mente dela. Né? Em vários trabalhos, várias atividades que a gente foi fazendo, porque ela trazia um comportamento na relação com o marido, na questão de afetividade. Ela tinha algumas respostas comportamentais que me chamavam muita atenção, né? E aí a gente começou a investigar, até que um dia ela lembra do abuso. E foi uma sessão dolorosa, para ela e para mim, porque embora isso estava na minha hipótese, mas uma coisa é uma hipótese, né? Outra coisa é você estar ali de frente da pessoa e do sofrimento dela. Então, com ela, a gente foi fazendo atividades para poder chegar no que é que gerava aquele comportamento agressivo, arredio, de não conseguir que ninguém tocasse, porque não era só com o marido, era com os filhos também, né? Então, mas ela falava, eu não entendo, eu amo meus filhos de paixão, eu daria a minha vida por eles, mas eu não consigo.
inclusive comigo, né? Ela tinha dificuldade assim, e a gente tem que ter esse cuidado, porque eu vou tocar o outro se o outro me permitir, né? Então, às vezes tem paciente no consultório que ele mal me dá a mão, e já tem paciente que chega e já abraça. Então, eu tenho que ter essa observação. E a gente fez todo esse processo para chegar no entendimento de que ela, né, para isso vir para o consciente de que ela tinha sido abusada por um motivo de 6 anos de idade, né? E aí depois a gente começa a trabalhar. Só que por mais doloroso que isso foi, de alguma maneira trouxe um alívio para ela. Porque, embora fosse algo tão duro de você constatar a respeito de você mesmo, mas ela falou, pelo menos eu estou conseguindo enxergar algumas coisas que antes eu não entendia por que eu me comportava desse jeito. Por quê? Porque não estava no consciente, né? Então, é essa ajuda que a gente vai buscando dar para a pessoa, para que ela acesse essas informações. E a mudança terapêutica, ela vai acontecer por meio dessa alteração de modos de pensamentos, idiosincráticos e disfuncionais. O que a gente diz de idiosincrático, né? É a maneira de ver, de sentir. Então, cada um tem a sua maneira de ver e de sentir. E muitas vezes a gente tem comportamentos disfuncionais diante disso. Mas por quê? Porque tem um pensamento aqui que está disfuncional, né? E que me dá uma emoção, e essa emoção me dá um comportamento. Gente, até aqui tudo bem? Tá dando para a gente entender? Porque eu falo que às vezes de tão simples que é, fica difícil de entender, né? Então, o que a gente tem? Que os dois principais índices usados para a gente avaliar mudança é a cognição e é o comportamento, né? Então, a gente vai acessar, porque eu digo, o sentimento ele tá ali. Às vezes eu falo, ai que raiva, eu não queria sentir isso. Mas ele sente, né? Agora, o que eu posso mudar? Minha cognição e posso mudar o meu comportamento. Quando a gente fazia grupos de sentimento com os residentes, tinha residente que falava assim, então se eu trabalhar raiva no grupo, eu nunca mais vou sentir raiva? E eu falava, se você não sentir mais raiva, nós vamos te enterrar. Porque a gente vai sentir raiva, é um sentimento que vai estar sempre presente. A diferença é o que é que eu faço com a minha raiva, o que é que eu faço com a minha tristeza, o que é que eu faço com a minha alegria, né? Porque muitas vezes, até na alegria, eles faziam uso de substâncias. Então, é a gente entender, eu penso, eu sinto. E eu sempre dizia que o dependente, ele pensa, é tão rápido, pensa, sente e se comporta, que vira uma coisa só. A gente precisa pôr uma brecha, a gente precisa pensar antes de agir. Eu preciso entender o que eu estou sentindo. E na hora que eu entendo, o que eu vou fazer? Uma pessoa me desrespeitou. Eu entendi que ela me desrespeitou. Eu senti raiva, eu posso dar um soco na cara dela, ou eu posso ter uma outra atitude diferente em relação a isso. Mas eu tenho escolhas. E é isso que a gente precisa ajudar o dependente a entender. Ele tem escolhas, porque às vezes eles ficam com esse pensamento automático, eu sou assim, eu não vou mudar, comigo não tem jeito, não adianta eu me tratar, não adianta eu me internar, né? Isso já é um pensamento que a gente diz, é um pensamento automático, que não ajuda, que é destrutivo. Por quê? Porque está pondo a pessoa cada vez mais para baixo. Porque geralmente, quando a gente desenvolve um transtorno, os pensamentos automáticos, eles estão muito mais pro negativo do que pro positivo, né? Então, quando a gente pensa também que a gente pode identificar, por exemplo, no meu caso, na história lá do professor, eu lembro que eu transpirava demais nas mãos. E quando eu tentei entrar na sala de aula algumas vezes, mas era mais forte, eu não conseguia controlar.
Então eu tinha uma perturbação emocional e fisiológica saliente. Eu começava a transpirar, eu começava a me sentir sufocada, eu precisava sair daquele ambiente. Então, às vezes, a gente percebe isso nas pessoas, que tem também uma perturbação emocional, alguma coisa física. Por exemplo, né, a dor de barriga que muitos dependentes reportam quando vão usar a cocaína. Muitas vezes eles falam, eu tive a mesma dor de barriga, sem estar indo para o uso. Né? Então nós vamos ter que ver que pensamento, porque às vezes só o fato de pensar em usar, o pensamento automático, trouxe um sentimento e trouxe uma reação, inclusive fisiológica. Então, por isso que eu digo, a gente recebe muitas dicas, depende de como a gente avalia e interpreta as dicas que a gente recebe. Né? E aí a gente tem assim, esses dois profissionais, eles agregaram em 3 classes 8 modalidades de terapias cognitivas comportamentais. Né? Eles colocaram, a partir do foco do tratamento, aquelas terapias que são para a gente trabalhar habilidades de tratamento. Como é importante a gente começar a trabalhar e ressignificar com o paciente muitas habilidades que ele tem no tratamento e que muitas vezes ele não reconhece. Às vezes a pessoa conseguiu, diante de 10 situações de risco, dar 9 respostas positivas, que é de não ceder àquela situação de risco, de encontrar uma resposta. E ele deu uma em negativo. Qual é o nosso olhar? Muitas vezes a gente só olha aquela em negativo. Né? A gente não olha as respostas outras que ele deu. E é muito importante a gente ficar atento a isso e a gente dar esse reforço. Né? A gente teve alguns aqui, talvez conheçam, um rapaz que tratou lá no Padre Haroldo, eu acho que há mais de 20 anos atrás, e que ele teve, eu não sei se ele já tinha tido alguma outra recaída, né? Essa informação realmente eu não tenho, mas ele acabou se suicidando. E para mim foi uma coisa muito dura, porque ele internou no Padre bem no meu começo lá, quando eu era psicóloga, eu nem era gestora. E eu fui psicóloga dele. E assim, ele foi uma pessoa muito difícil, com muita resistência. Eu falo que a minha lembrança dele, para quem conhece a Fazenda do Senhor Jesus, é lá naquelas varandas laterais, a gente sentado no banquinho e conversando. Longas conversas eu tive com ele ali. Né? Ele ficou bem durante muito tempo, ele trabalhava gravando programa de TV, ele entrevistou o Padre Haroldo, Maurício Landry, entrevistou várias pessoas. Daquilo que eu estava vendo, me parecia que não tinha mais contato, mas diante de uma recaída, ele não dá conta e aí se suicida. Mas eu tenho certeza que o suicídio, quem estava mais próximo deve ter visto vários comportamentos e não olhou, não foi tentar ver que sentimento estava por trás daquele comportamento e que pensamento estava por trás daquilo, né? Porque realmente o suicídio, eu sempre digo, a pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer acabar com aquela dor. É um ato de acabar com a dor, ela não aguenta mais. E isso tem chamado muita atenção para a gente no consultório. Tem acontecido com muita frequência, sim, mais do que a gente tinha nos outros anos. Está sendo uma coisa mais comum e com gente muito jovem. Isso está assim, nos preocupando bastante. Né? Tanto que a gente fez toda uma campanha na questão do suicídio e tudo mais.
mas principalmente com adolescentes, com jovens, isso tem aparecido com bastante frequência. Bom, terapia de resolução de conflitos, então eu tenho conflito, como é que eu resolvo? Então são grupos, né? E terapias de reestruturação cognitiva. Então, se eu tenho um pensamento automático de que eu não sou uma boa pessoa, porque várias situações no meu cotidiano me levaram a isso, na minha vida, na minha história, como é que eu modifico? Porque às vezes a pessoa tem esse pensamento automático por algumas falas pontuais, mas se você falar, tá bom, então você acredita que você não é uma boa pessoa. Me diga coisas que você faz aonde eu, pelo que você falar, vou dizer, realmente acho que você não é uma boa pessoa. Mas essa pessoa não tem. Porque na verdade ela está mais agredindo a ela mesma do que os outros, né? Lógico que o que ela faz agride as outras pessoas, mas muitas vezes não é uma atitude voluntária, não é uma atitude premeditada que ela está fazendo no sentido de agredir alguém. E aí a gente vai falar um pouquinho do papel do terapeuta. Ele tem que ter um papel ativo, colaborativo, educativo. Às vezes a gente dá temática dentro da sessão. Às vezes eu tenho que falar, bom, pego o meu computador, eu tenho vários temas e vou conversar com o paciente sobre aquele tema, porque a desinformação é imensa sobre coisas, às vezes, básicas que ele tinha que aprender com os pais. Isso é outra coisa que está muito forte, a ausência dos pais, né? Os pais não têm. Eu tenho paciente que me diz assim, se eu ficar uma semana, e não é paciente usuário de droga, se eu ficar uma semana fora de casa, meus pais não vão nem perceber. Então essa ausência, né, da figura paterna, da figura materna, está muito forte nos nossos jovens. A gente vai auxiliar o paciente na identificação desses pensamentos automáticos e, diante dos pensamentos, que crenças disfuncionais ele começa a ter. A gente vai propor essa reestruturação cognitiva. A gente vai levantar hipóteses de por que ele tem aquela crença de que ele não é uma pessoa boa, né? Então a gente vai ajudá-lo. Por isso que é algo muito interativo, muito colaborativo. E é lógico que às vezes eu vou levantar uma crença e ele vai me dizer sim ou não também, né? E a gente vai tentando encontrar, mas a gente vai fazendo isso juntos, né? Não é aquela relação do terapeuta e o paciente que é uma relação de que eu sei e ele tem que fazer aquilo que eu digo. Não, nós vamos fazer juntos, é uma construção junto, né? A gente vai identificar qual é essa crença preponderante que ele traz para tanta disfuncionalidade. A gente, como eu já disse, a gente apresenta a hipótese, que ele pode confirmar ou não. A gente vai educar o paciente sobre essas crenças centrais. Eu tenho um paciente que não tem problemas com drogas, mas é um rapaz muito tímido, muito introvertido. E aí, assim, você vai olhar na história de vida, ele é filho de diplomata. Então, ele viveu o que para algumas pessoas poderia falar, nossa, que experiência, viveu em tantos países, teve oportunidade. Para ele foi um desastre, porque ele não tinha pertencimento em lugar nenhum. A hora que ele começava a se sentir naquele lugar, a família mudava. Então, ele morou no Chile, morou na Itália, morou na Suíça, morou na Alemanha. Ele mudou muito e não conseguiu estabelecer o quê? Vínculos. Né? Então ele não tem pertencimento, não tem aquele amiguinho de infância, não tem aquela casa que ele lembra, que ele cresce. Ele não tem vínculos, ele não tem isso na história. Né? E aí ele é uma pessoa que acha sempre que o que ele faz, ele podia fazer melhor, ele é extremamente perfeccionista, né? Só que ele trabalha com programação. E aí eu comecei a perguntar para ele, na tua área, você sempre pode fazer melhor.
Isso é posto, é uma máxima da tua área. Não é uma coisa que você faz ali e fechou ali e é uma caixinha quadradinha, né? E ele é muito bom no que ele faz, mas ele se desqualifica. Eu acho que eu vou ser mandado embora porque eu não dei o meu melhor. Quando eu pergunto, o que você diz pra mim, por que você não deu o seu melhor? Aí ele falou assim, que às vezes eu acho que eu sou negligente. E eu falei, nossa, não consigo ver você como uma pessoa negligente. Mas eu, fazendo perguntas, entendi que ele tinha um conceito errado do que era ser negligente. O que eu fiz? Onde que eu fui buscar ajuda? No dicionário. Falei para ele, vamos ver o que significa ser negligente. Negligente é a pessoa que faz pouco caso. Ele jamais vai fazer pouco caso, não é do perfil dele. Às vezes ele não fez, não porque ele foi negligente, mas porque realmente naquele momento ele não enxergou essa outra possibilidade. Mas ele achava que aquilo era ser negligente. E a gente vai desconstruindo e ressignificando os conceitos também, né? Então a gente tem que educar, tem que ajudar esse entendimento. E avaliar essa crença central, junto com o paciente, para que ele possa ter uma nova crença adaptativa. Então hoje ele já entendeu que ele não é negligente, e que às vezes ele pode ficar um tempo a mais sobre algumas questões para tentar ver se ele consegue enxergar. E outra coisa que ele não dava conta de fazer, pedir ajuda. Por quê? Porque como ele achava que ele era negligente, que as pessoas achavam que ele não estava nem aí, ele tinha vergonha de pedir ajuda. E aí agora a gente está fazendo o processo dele pedir ajuda, dele conversar com os pares. E aí ele começa a ressignificar, inclusive, a competência dele. Que ele é muito melhor do que ele imaginava que ele é. Né? Bom, e aí a gente trabalha juntos, planejando estratégias, né? Identificando essas crenças e fazendo esses ajustes. Além disso, o terapeuta vai formular hipóteses para contribuir, né, para o surgimento de crenças apresentadas ao longo dessa história de vida. Então, isso está claro. Né? Crenças centrais. Muitas vezes a gente tem elas agrupadas nessas duas áreas. A capacidade da pessoa ser amada e a questão da competência para enfrentar os desafios. São muito fortes essas duas crenças disfuncionais, né? E aí a gente vai trabalhar isso. Muitas vezes ele fala, eu não sou, né, eles falam, eu não sou digno de ser amado, pois sempre sou abandonado. Né? Então, abandonado às vezes pelos pais, depois por uma namorada, por um amigo, por uma outra pessoa da família. Então, é essa vivência de abandono. E aí a gente, quando ele tem uma crença assim, isso é como se ele fosse criando vendas e não conseguisse enxergar um monte de outras experiências do cotidiano que acabam desgastando os relacionamentos. Para continuar no meu exemplo, eu perdi meu pai com 8 e meu avô com 14. O que eu fiz na minha história, inconscientemente? Quando eu comecei a namorar, tive aquela primeira paixão. O que eu fiz com a minha primeira paixão? Me separei. No auge da paixão. Por quê? O medo de ser abandonada de mim. Mas isso estava inconsciente. E isso se repetiu em algumas experiências de relacionamento que eu fui entender na terapia. Então, o meu comportamento era, antes de ser abandonada, eu abandono. Simples assim. Porque não quero sentir aquela dor de novo. Mas eu só fui acessar esse pensamento com a ajuda da terapia. Porque eu só tinha o sentimento do medo do abandono e a reação que era, eu abandono primeiro. Mas a crença que estava aqui e que provavelmente ia interferir em todos os outros meus relacionamentos,
ela não estava consciente, né? E aqui a gente tem, porque eu já mudei, as crenças centrais, que podem ser positivas e negativas, e a gente vai explorar isso na terapia cognitivo-comportamental. A gente vai tentar entender por que a pessoa se comporta daquele jeito, né? E aqui a gente tem um exemplo de uma atividade da terapia cognitivo-comportamental que é chamada de flecha descendente. Vocês estão vendo aqui que muitas vezes a pessoa tem esse pensamento automático. Não posso pensar na ideia de sair e não usar cocaína, porque eu não vou conseguir me relacionar. Esse é um pensamento automático. Eu não consigo conviver com as pessoas. Então aí a gente vem tentando chegar na crença central. Por que ele acha isso? Porque ele acha que ele não consegue conviver com as pessoas. Por que ele não consegue? Porque ele acha que ele não vai conseguir amigos. Porque, eu até coloquei ali, né? Sou desculpe o termo, um merda, porque eles falam isso pra gente, um incompetente. A crença principal, eu sou um fracasso. Então, olha, a gente faz a flecha descendente, né? Desse pensamento automático para onde a gente vai. Tá? Então, dando alguns exemplos. E aqui eu tentei, até eu trouxe o livro, aqui. E é um livro que são técnicas para grupos específicos, né? Porque aí eu pensei no público que eu ia. Então, olha, terapia cognitivo-comportamental em grupo. E eu acho legal, se alguém depois tiver curiosidade, quiser aprofundar mais, porque eu listei aqui umas 10 técnicas que são utilizadas. Eu tenho 10 minutos para falar das 10, então 1 minuto para cada uma. Olha o desafio, mas eu vou conseguir. E aí eu tenho, por exemplo, eu posso pedir para o paciente registrar os pensamentos automáticos que ele tem. Com esse paciente que eu disse para vocês, eu fiz isso. Ao longo do dia, da hora que ele acorda, no trabalho, que pensamentos automáticos ele tem. Para a gente poder fazer uma fotografia da mente. Tanto que, se o Ronaldo estivesse aqui, eu ia pedir para ele me dar uma ajuda. Tem a Maria Laura também que faz yoga, né, meditação, o quanto a gente precisa esvaziar a mente. Aí tem gente que acha que esvaziar a mente é pensar em alguma coisa. Não. É literalmente esvaziar, é não pensar em nada. Né? Porque a gente precisa descansar. As pessoas que pensam muitas coisas ao mesmo tempo estão estressando a mente, estão fazendo um movimento. E o pior é que na sociedade que a gente vive hoje, a gente é convidado esse tempo inteiro a pensar 500 coisas ao mesmo tempo. Então isso está realmente desgastando, isso está criando neuroadaptação no cérebro não positiva. Tem criança hoje fazendo meditação e yoga, graças a Deus, porque as crianças estão estressadas. A gente está pondo as crianças num nível de estresse absurdo, né? Então isso é uma atividade que a gente pode fazer no consultório. Outra é a gente contestar esses pensamentos. Aí ele me traz a relação. Então foi o que eu fiz, né? Quando ele falou que era negligente. Não, eu não te percebo negligente. Vamos entender o que é negligência. Então eu fui contestar aquilo que ele estava me trazendo, né? A gente pode também fazer um monitoramento do humor. Como é que a pessoa acorda? Como é a oscilação? A gente não, eu digo a gente porque a gente propõe essa atividade com ele no atendimento. E aí a gente pede para ele fazer essa escala de 0 a 100, como é que é essa variação do humor? Porque às vezes tem pessoas que falam, nossa, eu estou sempre para baixo, independente do que aconteça, né? Aí eu peço para ele fazendo esse registro para a gente poder entender por que ele tem esse tipo de oscilação. Às vezes pode ser um transtorno, ele pode ser distímico, e aí precisa de medicação. Então tudo isso na minha hipótese depois, pode ter uma causa de um transtorno psiquiátrico, eu tenho que encaminhar para avaliação. Gente, eu estava com um caso que era esse caso, ele era distímico e ele nunca tinha sido avaliado como
distímico, então ele era sempre aquela pessoa que ele é o chato, que ele nunca está bem onde ele está, que nada é legal. E aí a gente foi trabalhando, ele começou a tomar medicação, com a doutora Débora, que alguns de vocês conhecem, e assim, outro dia ele me manda uma foto, ele fez uma super viagem, mudou a vida dele em 180 graus, ele era corretor de imóveis, agora ele está caminhando para ser fotógrafo, identificou que é isso que ele quer fazer na vida. E assim, aí várias construções, olha quanto tempo a pessoa passou sofrendo, e quem estava em volta dela sofrendo mais ou menos, dependendo do vínculo, e porque ele não sabia que ele era distímico. Eu Né? entendi essa palavra. Oi? Distímico. Distímico. Né? É aquela pessoa que está sempre para baixo, né? Que tem sempre humor negativo, que nada vai dar certo. E ele veio para a gente depois de uma separação, né? E isso motivou ele a procurar ajuda. Mas aí a gente viu que aquele quadro que se apresentou no final do casamento era um quadro que fazia parte da vida dele como um todo, né? Depois a gente tem essa hierarquia emergente, né? Então a gente vai ver as diferentes situações que causam ansiedade numa pessoa. Então, por exemplo, eu posso ter ansiedade de pensar que eu venho dar aqui a palestra, o que eu faço com essa ansiedade. Então, eu tenho ansiedade de chegar atrasada. Tanto que aí o Roberto me mandou uma mensagem: você já está a caminho? E eu falei, sim, né? Porque se é uma coisa que eu não suporto é chegar atrasada nos lugares. E como eu não gosto de fazer isso com ninguém, não gosto que façam comigo. Me aborreço demais quando as pessoas se atrasam comigo, né? Então, essa é uma situação que me provoca ansiedade. Porque se de repente eu pego estrada, se eu pego um acidente, então tudo isso pode gerar ansiedade. Então o que eu tento fazer? Eu tento minimizar as possibilidades de me colocar em situações que me trazem ansiedade. Porque eu fiz dormir em São Paulo, sou de Campinas, para poder já acordar aqui na cidade, né? Em vez de pegar a estrada. Então, quando a gente vai identificando o que traz ansiedade, a gente vai tentando, bom, para esse tipo de situação, o que eu posso fazer para me ajudar? Né? Então, é um pouco essa questão dessa hierarquia que está colocada aqui. Monitoração de atividades. Eu peço para o paciente, eu quero que você me traga, às vezes, alguns que já foram internados, eles falam assim, que nem o cronograma lá da comunidade, eu falo igualzinho. Eu quero da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você vai me escrever tudo que você faz. Porque eu posso também, além dele me dar tudo o que ele faz, eu também posso pedir como que ele se sente fazendo aquilo. Né? Então aí a gente vai enriquecendo ainda mais. Resolução de problemas. A gente precisa ajudar as pessoas a identificarem os problemas. Tem gente que às vezes está no problema e não consegue nem entender como é que ele é, o que faz. Então a gente vai destrinchando, né? Vamos tirando daqui, vamos olhando ali, vamos olhar para isso juntos e a gente vai fazendo uma nova reconstrução. E o nosso desafio não é encontrar a resposta certa, porque a gente não tem a resposta certa. Bom, é isso aqui. A hora que eu chegar, pode ser que para aquela pessoa não seja. Foi para mim e para aquela pessoa não é. Então eu não tenho que pensar que eu tenho uma resposta única. Ela é única a partir da construção que a gente faz. Mas eu não tenho a mesma resposta para a ansiedade, para ela, para ele, para ele. Para cada pessoa eu vou ter que fazer de acordo com a individualidade, né? E muitas vezes a gente ganha muito mais tentando, porque aí a gente vai se conhecendo, vai experienciando o que é bom para mim, o que não é. Técnicas de relaxamento. Com esse paciente que eu falei para vocês, né, da área de tecnologia, eu estou fazendo com ele de respiração. Ensinar ele a respirar, ele não respira. E aí eu até deixo aqui o desafio para vocês avaliarem a respiração de vocês. A gente geralmente respira só aqui. Quantos de nós fazemos a respiração completa? Oxigenamos todo o nosso corpo.
cérebro. Essa é a verdadeira respiração. Então, quando ele me diz que está muito ansioso, o que a gente introduziu? Que ele para tudo que ele está fazendo e que ele comece a respirar. E aí é engraçado porque, assim, no começo eu até faço às vezes umas brincadeiras, porque isso ajuda a pessoa a lembrar, né? Eu tenho um paciente que hoje está morando fora do Brasil e ele já estava sem drogas ilícitas e álcool há 10 anos, quando ele chegou para mim, e agora ele já está há 12 e parou agora em agosto, 2 anos que ele está sem cigarro. Uau! Foi um desafio para nós dois isso. Mas ele conseguiu. E a maneira de conseguir era olhar para a respiração dele e começar a tentar fazer caminhada no Ibirapuera. Ele dizia para mim, as primeiras vezes eu odiava você. Eu estava lá no Ibirapuera e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo correr 100 metros. E ele foi nadador profissional. O contraste, né? Só que o recurso é buscar aquela memória dele esportista, porque a hora que ele começa a exercitar, aquela memória também traz, tem coisa boa, né? Bom, só para encurtar a história, hoje ele é maratonista, ele está morando fora do Brasil por trabalho, ele está treinando com o pessoal da Nike, e vai fazer triatlo. 2 anos, nem 2, porque agora no final de agosto. Aí eu tanto insisti, porque ele é extremamente ansioso para que ele procurasse yoga, meditação. Mandei ele uma vez para um retiro que eu disse que a sessão que ele fez depois do retiro eu tinha que pagar para ele, porque eu chorava de rir de como foi a experiência dele no retiro. Era de morrer de rir. E aí agora ele foi, depois de 2 anos, procurou yoga, virou fã da yoga. E o nosso próximo desafio é a questão da espiritualidade. Embora ele já está fazendo algo espiritual sem ele perceber, mas ele vai cair a ficha daqui a pouquinho. E aí ele falou assim, agora eu tenho medo que o nosso próximo desafio é a espiritualidade. Você me mandou correr, eu virei maratonista. Você me mandou para fazer yoga, eu estou viciado na yoga, né? Eu estou tendo viciado. Eu não sei não, eu não quero virar padre, não quero virar pastor. Ele falou para mim. Eu falei, vamos lá, nós vamos chegar lá sem isso acontecer, fica tranquilo, né? Avaliação de riscos, então, quando a pessoa se sente ameaçada, por que ela se sente, que tipo de sentimento traz, qual é o pensamento. Então a gente vai fazendo toda essa construção com eles também. A questão de protocolo de tratamento, assim, eu vi que várias coisas funcionaram. Então eu tenho que fazer esse registro, para eu ir tendo um estudo daquele caso, inclusive compartilhando isso com outra profissional, que a gente na área, a gente tem que ter supervisão, né? A gente lá em Campinas, toda terça-feira, nós somos 3 colegas, a gente se reúne, discutimos os casos que a gente está atendendo, para a gente poder se ajudar. Então a gente tem que ter tudo isso registrado, o que está sendo eficaz para uma pessoa e para outra não, que caminhos a gente está seguindo. Então, e o indivíduo tem que saber disso, porque o protocolo não é meu. É meu porque eu faço o registro e está ali, mas é dele, a respeito da vida dele, né? E ele vai tendo esse entendimento. É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai vendo tudo aquilo que é eficaz no tratamento que a gente está fazendo juntos, né? E a gente fala da prevenção da recaída. São exercícios que a gente vai desenvolvendo habilidades para fazer a prevenção. Eu não chegar no momento do uso da substância. Então, todo esse olhar, e tem vários, né? A gente tem livrinhos que tem exercícios de identificar os sentimentos, as situações de risco, que respostas de enfrentamento. Tem um que é um relógio, que a gente pede para eles pintarem os horários mais críticos de uso. E tem gente que fala assim, Laura, eu pintei o relógio inteiro, e agora?
Aí eu digo, tudo bem, você pintou o relógio inteiro porque você está num uso extremamente comprometido. Mas mesmo você usando a qualquer hora do dia, você tem aquele período que para você é o que você tem mais forte, que aquele momento que você quer usar? Eles têm. Eles identificam. E aí qual é o nosso desafio? Ajudá-los a construir atividades para esses períodos de risco. Porque no cérebro vai ser acionado o botãozinho de que naquele horário ele está usando droga. Se a gente não puser alguma outra coisa no lugar, os neurônios mandam uma mensagem. E aí ele está em situação de risco. Então a gente tem que ajudar a desconstruir isso. A gente tem que ajudar o cérebro a fazer uma neuroadaptação. Hoje a neurociência está ajudando muito a gente nisso. Que a gente pode, inclusive as técnicas orientais, e isso é dado científico, né? Lá na Unifesp, o pessoal que trata estresse pós-traumático, que são pessoas que foram abusadas, que sofreram sequestro, que perderam filhos, que tiveram algum trauma muito forte, né? Essas pessoas estão sendo tratadas com esporte, atividade esportiva, seja ela qual for, e técnicas orientais. Lutas orientais, meditação, yoga. Por quê? Porque disciplina o cérebro. A gente consegue ver hoje que essas técnicas modificam o funcionamento do nosso cérebro. Isso é fantástico. E a gente precisa disso com o dependente, né? Terminei! Não sei se cheguei no tempo certinho, no desafio. Gente, aqui estão os meus contatos, né? É mais fácil, às vezes, entrar em contato. O arroba ali ficou meio... não está dando para ver. Mas como o telefone é o WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp, às vezes eu estou em atendimento, às vezes não, né? Eu estou em atendimento, não vou conseguir falar na hora, mas assim que eu conseguir estar livre, eu retorno. Ok? Esse material vai ficar aqui para o pessoal do AE, né? Então, depois para reproduzir tudo, está aí para vocês. Ok, Laura, muito obrigado. Você sabe Eu que que vai agradeço. ao horário, né? Você ultrapassou alguns minutinhos, mas ainda temos tempo para perguntas, né? Vamos aplaudir por isso. Quem quer fazer perguntas? Eu não quero fazer pergunta. Eu quero agradecer essa exposição, certo? Te elogiar que você é extremamente competente. Espero participar de outros onde você esteja. Eu espero ser convidado. Aí eu venho. Onde você estiver, eu vou te ouvir. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Começando. Romualdo. Muito obrigada. Quem mais quer fazer perguntas, comentários? Sim. Boa tarde já, né? Boa tarde. A palestra muito instrutiva, Laura. Meu nome é Carolina, eu sou participante, frequentadora do Grupo Amor Exigente aqui em São Luís. Uma questão que sempre me deixa inquieta, você começou a falar sobre ela, mas eu ainda não consegui racionalizar da melhor maneira na minha cabeça. Qual a melhor terapia, né, para o dependente químico? Então, a primeira coisa que me passa em mente é sempre quando eu vou buscar um terapeuta, eu já passei por alguns processos terapêuticos e meu filho é dependente químico. A primeira coisa que me passa em mente é um profissional confiável. Né? Quem é a pessoa que eu confio com base ou no meu conhecimento pessoal ou com base em indicações. Então foi a primeira coisa que me ocorreu quando eu tive que escolher um terapeuta para o meu filho.
E esse terapeuta é um amigo, não sei se isso é um empecilho ou não, mas eu falei, olha, você quer conhecer a pessoa? E ele se prontificou a conhecer. E gosta da conversa, diz, eu gosto de conversar com ele é um bom papo. E ele está aderindo, ele está indo, eu não preciso fazer nenhum esforço, nenhum convencimento, nenhum discurso para ele ir. E é numa linha junguiana, psicanalítica, que para mim, eu mãe, gosto para mim. Quando eu ouço o TCC, eu já passei 3 meses e meio numa terapia absolutamente contra a vontade quando eu comecei. Primeiro porque preconceito, era um médico que era terapeuta, eu tinha preconceito. Segundo porque tinha muita lição de casa, eu tinha um livro, todo domingo eu tinha que fazer lição de casa para ir na terapia da segunda. Eu achava um saco, porque eu já tenho tanta coisa para fazer, ainda tenho que fazer planilha para minha terapia. Agora é impressionante como ajudou a mim, porque eu desconstruí crenças falsas, né, e que mudou muito minha qualidade de vida. E eu estou com a mesma dúvida em relação ao meu filho. Quando eu ouço essas explicações, eu lembro da minha terapia. Aí eu pergunto, será que vale a pena eu tirar ele daquele bom papo e tentar uma coisa mais pontual, mais racional, mais cognitiva e prática? Eu ainda continuo nessa dúvida, porque eu já passei pela experiência e eu não sei o que é melhor. Carolina, então a minha sugestão para você, conversa com seu filho sobre isso. Compartilha com ele, inclusive, essa sua interrogação, né? Porque o que acontece? Por exemplo, eu trabalho na linha cognitivo-comportamental com todos os pacientes? Não. Depende do paciente e do quadro que ele me traz, né? Então, isto é, como eu trabalho com muita gente na área da dependência, que precisa de coisas mais concretas, precisa pegar, precisa perceber. Então, o que a gente tem? Que a cognitivo-comportamental, ela nos deu essa ferramenta. Porque a gente dá lição de casa, eu cobro, eu acompanho, inclusive o não fazer tem um significado, então vamos entender isto, né? Por quê? Porque ela está mais acessível, porque a gente quer modificar comportamento. Se a gente entrar com muitas questões mais abstratas, mais interpretativas, né? Eu também gosto muito do Jung, mas às vezes a pessoa não acompanha. Eu fui acionada para ajudar uma família, eu não conhecia a família. Tem um rapaz que foi meu paciente, que é amigo dessa família, para ajudar na internação de um rapaz que tinha tido uma overdose, convulsionou, estava internado e que precisa, assim, um médico fez o pedido de uma internação involuntária para ele se intoxicar, porque assim, ele, se não tivesse o irmão, na hora que aconteceu, ele teria morrido. E esse irmão ficou muito impactado com prestar socorro, tentar carregar o irmão e não conseguir, de tão pesado. Foi uma coisa assim que a família inteira está muito mal diante desse quadro. Eu indiquei um lugar que eu uso como recurso quando precisa de uma internação involuntária e eu fui lá visitá-lo. Ele nem me conhecia, mas como eu fiz uma indicação, para mim é como se eu tivesse assinado embaixo. E eu fui lá ver como ele estava. Num primeiro momento ele não quis falar comigo, né? Ele falou, não, fala para ela que eu não quero falar, porque eu não quero que ela venha com aquelas coisas abstratas, com interpretar meu sonho. E na verdade eu não fui nem para atendê-lo, porque não é meu paciente. Eu fui só para saber como é que tinha sido, como é que tinha se dado a internação, né? E aí eu falei, olha, diz para ele que eu só quero conhecer. Eu vim de São Paulo até aqui, eu não quero ir embora sem conhecer. Aí ele veio, estava no quarto, aí ele veio. Aí ele falou, aí foi quando ele falou para mim, ele falou, se você começar a querer interpretar, porque eu sonhei, por causa do meu sonho, então,
falei, calma, primeiro que eu vim só te conhecer, vim conversar com você. Eu não vou ser sua terapeuta, daqui que vai, vocês vão decidir quem é que vai te atender. Mas ele tinha essa recusa, porque ele falou, eu fiquei muito tempo nesse tipo de terapia, então ali, na minha opinião, não é um problema da abordagem, mas do profissional que não adequou. E eu posso dizer, bom, eu não faço terapia cognitivo-comportamental, então eu encaminho para algo que está sendo mais eficaz, que a gente tem comprovação científica, não é porque eu acho, né? Eu fui aprender o que era TCC, eu não trabalhava inicialmente com TCC, eu trabalho com sistêmica, com família, né? E aí, como eu tinha muitos casos de dependência e a gente tem essa validação, então eu fui entender melhor para poder usar essas ferramentas no consultório. Então, eu, na minha opinião, assim, converse com ele, compartilhe essa sua dúvida, né? Porque tem que ser o que for bom para ele. De repente você muda e manda ele para um terapeuta cognitivo comportamental, você pode perder ele, no dar continuidade à terapia. Então é o diálogo, é o olho no olho. Fala como é que foi para você. Fala que você, inclusive, tinha um preconceito e que isso te ajudou. Compartilha a tua experiência. Não é isso que a gente faz aqui no grupo? Então, faça esse mesmo exercício com ele, que eu acho que vai ser bastante útil. Tá? Ele está dizendo que a gente tem 60 dependentes na comunidade. A participação familiar não dá 15% desses 60 que estão internados. isso é triste. Né? Isso não por falta de motivação, mas porque parece que a coisa está meio assim. O problema é dele, que eu droga com ele, né? E a família, muitas vezes, aquela que não está dentro do programa de recuperação, ela quer resultado automático e certificado de garantia. Né? E isso não existe. De a vida toda, por tempo indeterminado. Exatamente. Então, eu queria te fazer uma pergunta, como eu disse no começo. Lá atrás, quando você falou, e até hoje eu não esqueci, existe o registro automático de memória, que é a memória RAM. Então, o ambiente familiar, quando ele não é modificado e o residente, ele volta para casa e se depara com as mesmas situações, com as mesmas falas e com o mesmo ambiente hostil, né, a família se torna fator de risco para recaída. A probabilidade do dependente sair da clínica, que a clínica é o espaço terapêutico. Ele tem horário, ele tem disciplina, ele tem reunião, ele tem terapia de grupo, ele tem atendimento individual. Então, ele dentro da comunidade, ele tem um tratamento, né, terapêutico. Da hora que ele acorda, a hora que ele até que vai dormir, com horário, regras e disciplinas, né? Quando ele volta para casa, né, ele não tem mais isso. Então eu queria falar para você, qual é a probabilidade em porcentagem desse dependente ficar bem? Porque eu tenho pessoas que vão para casa e não voltam para a chácara porque não querem morar em casa. Gente, e o que é pior em relação a isso que ele está dizendo é que muitas famílias se recusam a acompanhar o tratamento com essa fala. Eu não sou doente, eu não tenho nada com isso, o problema é dele. Eu, quantas vezes ouvi de pai de adolescente, eu tirar minha cervejinha da geladeira, quem não pode beber é ele. Você ficou louca. Eu acabar com o meu bar, que eu levei anos, eu tenho uísques, eu tenho vinhos lá de... Eu falei, o que eu faria para salvar um filho? Aí eles respondem, faço qualquer coisa. Que engraçado, o que é qualquer coisa? Que ele faça qualquer coisa, não eu. Porque eu não vou abrir mão do meu barzinho, da minha cervejinha na geladeira. Tinha pai que falava para mim, não, daqui 5 anos ele pode tomar uma cervejinha comigo, não pode? Então assim, isso para mostrar o nível de falta de informação, mas o que me doía
Porque ter falta de informação, isso não é problema nenhum, desde que a pessoa queira aprender. Se ela quiser aprender, ok, vamos juntos, as famílias estão machucadas, estão sofridas, né? Eu falo que eu tenho um sonho que é montar uma comunidade terapêutica para a família, para a gente passar uma semana juntos, fazendo atividades familiares. Eu vi isso fora do Brasil, e eu digo assim, isso seria um negócio muito legal se a gente tivesse condição de fazer. Outra coisa é a questão da possibilidade de terapias familiares, além do grupo. O grupo é condição, mas o grupo, ele tem um formato e ele vai responder aquele formato, e que a terapia não vai atingir aquelas expectativas, e vice-versa. Então eu sempre digo que a dependência química, como a gente falou lá atrás, é tão complexa que a gente precisa aliar vários recursos, e recursos eficazes, científicos, né? A gente não tem que falar, não, se eu faço isso, não preciso fazer isso. Por exemplo, tem gente que fala para mim, eu faço terapia, não preciso ir no grupo. Não. Você faz terapia e eu quero você no grupo. Tem gente que fala, eu faço no grupo, não preciso... Por exemplo, eu tinha funcionário que falava, eu trabalho em comunidade, não preciso ir para o grupo. Então, você diz bem, você trabalha. Aqui você não está se tratando. Você vai se tratar no espaço de tratamento para dependência. Aqui é seu trabalho. Não quero saber de gente se escondendo, dizendo que porque trabalha não precisa ir para o grupo, né? Então, infelizmente, a família acaba sendo um fator de risco quando ela resiste. Só que eu diria que a gente precisa acolher com amor, mesmo quem está dando um soco na gente. Porque às vezes essa resistência toda é em função de muita dor, muita angústia, de muito medo. Então, a gente precisa tentar trazer para perto, não julgar, não criticar, convidar, falar, olha, mas vem numa reunião, vamos ver, a gente vai sentar, vamos conversar, porque a família já vem, ela já se julga. O que ela fez de errado, o que ela não deu certo enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe. Então isso não ajuda, isso só afasta a gente, né? A gente precisa melhorar a adesão das famílias nos tratamentos, porque senão os ambientes de casa acabam sendo ambientes de risco, ao ponto de às vezes a gente ter casos críticos, onde a gente tem que orientar o indivíduo quando sai da internação a não voltar para casa. Quando é um adulto e que ele tem condições de fazer isso acontecer, e quando é um adolescente? Às vezes acontece de levar para casa da gente, né? Porque você fala, e agora, o que eu faço com esse adolescente? Boa tarde, bom dia ainda, né? Meu nome é Isabel e eu acho que eu vou contribuir. Ai, não sou eu aqui, não fui eu passei. Eu achei que fosse. Não, fui eu. Então eu acho talvez eu contribua um pouco em relação ao que pensam que faz um familiar de um dependente químico. Eu tenho um filho único, está com 31 anos, está indo para a 6ª internação, e a primeira vez que ele foi pela via involuntária, depois de ter vendido a casa inteira. Eu chamei o pai, pegamos nossos recursos e pedimos para uma clínica mantê-lo, né, para ele se limpar, né, para ele desintoxicar. Porque na realidade, quando ele está no centro terapêutico, ele não está lá para se tratar, ele está lá para se desintoxicar. Porque na realidade, quando o paciente sai da clínica, quando o interno sai, eu tenho a visão que o trabalho é aqui fora, né, eu trabalho aqui com a família, e meu filho só tem eu, e eu só tenho ele. Então, na relação mãe e filho, eu sou uma codependente. E eu sei das minhas dificuldades. E eu sei que eu sou a primeira a recair. Então, quando meu filho vem, né, eu tenho um sério problema com o horário. É igual. Então, se meu filho fala assim, mãe, eu vou chegar 10 horas da noite eu estou em casa, se passar 10:01, 10:02, eu já estou surtada. E a hora que ele chegar em casa, com certeza ele vai sofrer o estresse, porque eu já estou estressada. Olha o drama que é. Então, desde a primeira internação dele, em 2006, forçado,
Eu fui para tratamento, eu estou até hoje em tratamento. Né? E não sei quando vou ficar bem. Já passei por vários tipos de terapia, passo na psiquiatria, sou medicada e vivo no estresse, porque eu nunca sei como vai ser o amanhã. Eu só espero que ele seja melhor do que hoje, porque hoje meu dia está sendo melhor do que foi ontem. Né? E eu espero que amanhã seja um outro dia. E eu tenho fé, né, em Deus, que Ele pode tudo. Eu não posso, eu não sou Deus, eu não vou conseguir salvar meu filho. Por quê? Porque ele não adere ao tratamento. Ele está na comunidade hoje por livre e espontânea pressão, porque eu tive que pressionar, porque senão ele não iria. Né? Mas lá ele já cria mecanismo para sair porque ele quer usar. Né? Porque ele não participa das reuniões em nenhuma casa, eu não sei, exceto a primeira. Né? Porque para ele me ver, ele teve que passar por várias terapias lá. Mas depois, nas outras comunidades, nenhuma ele fez o trabalho terapêutico que deveria, né, fazer. E foi oferecido, porque tem muitas comunidades que têm um psicólogo, sim, dentro, interno, e exige que ele depois... Oi? Não, eu só queria... Não é bem uma dúvida, mas um sentido, né, porque houve uma fala de que a família não se importa. E não é uma verdade, a família está muito doente. Né? Mas nesse sentido eu queria contribuir. Então, eu só queria fazer uma observação. Você disse, eu sou sozinha, só tenho meu filho só tem a... Você participa aqui do grupo? Sim. Então você não está sozinha. Não, mas isso é importante. conscientemente. Tá? Isto é importante, porque você se sente sozinha. Esse que é o problema. O pensamento automático é esse. Eu sou sozinha e a gente precisa desconstruir isso com elas. Né? E depois, assim, a mudança primeira tem que acontecer em você. Né? Então, eu acho que ainda, a hora que você se sentir parte e começar a estar mais aberta para aquilo que as pessoas compartilham, para as experiências dela, para você levar isso para você, direto ou indiretamente isso vai afetar seu filho. Sim, né? tem mudado, por exemplo, eu tenho uma hipótese diagnóstica para Asperger, então eu tenho muita dificuldade para relacionar. Eu nunca vi essa relação. Então, mas aí não pode ficar só na hipótese. Sim. Tem que ir fazer uma avaliação com um profissional que não é nem um psicólogo, tem que ser um psiquiatra. Né? Para poder, por isso que eu digo, quanto mais a gente abre o leque para ajudas, mais a gente tem possibilidade de fazer a coisa acontecer diferente. Laura, Oi. eu sou Vanessa, eu faço parte aqui do grupo São Luís, né, de Amor Exigente. Sou uma voluntária, 12 anos já que eu participo. E você agora acabou de falar a respeito da idade, né, dos dependentes químicos. Eu faço parte do grupo que atende os pais, familiares internados, né? E sempre quando a gente fala com os pais, as mães, as pessoas, o Douglas, principalmente, a idade do dependente é sempre infantil, né? É sempre por volta de 14 anos, porque eles não se desenvolvem, né? Então eu não entendi essa colocação que você fez. Se for um dependente mais velho, se ele tem uma mentalidade mais nova, né? Vai ficar difícil, assim como um adolescente. Tá certo ou não? Fala qual foi a afirmação que eu fiz. A última coisa que você disse a respeito do dependente, na hora que sair, como vai se relacionar? Não, mas eu estava dizendo assim, por exemplo, se eu tenho um dependente que é maior de idade, eu tenho um recurso até que ele vá para casa de uma outra pessoa, para que ele até possa morar com mais 2, 3 pessoas ou com alguém da família. O adolescente, eu não tenho esse recurso. Né? Eu não posso dizer para uma família de um adolescente que esse adolescente vai morar sozinho. Então, é na questão mesmo legal, da idade cronológica. Quando
você diz, mesmo aquele de 40 anos tem idade mental de 14, isso é fato, né? Mas eu estava dizendo a questão mais formal de lei. Mas a gente sempre diz, o indivíduo, ele para no momento em que ele começa a usar drogas, né? No desenvolvimento mental, emocional, psíquico. E o que é pior? Que eles estão começando cada vez mais jovens. E além de estacionar, a gente tem uma maior deterioração do cérebro, porque ele não está protegido. Então o impacto é muito maior nas pessoas, quanto mais cedo elas começam a usar. Né? Mas ela tem essa interrupção do desenvolvimento emocional, dessa questão mais psíquica, estacionada em função do uso da substância. Ok. Estamos chegando no horário. Eu queria só fechar a tua fala, talvez colocar aqui uma pergunta para deixar o teu recado, talvez em palavras menos formais. A TCC, né, difere, né, por exemplo, o meu entendimento, né? Quando a gente fala em psicanálise, o profissional está empurrando o paciente a buscar os porquês dos problemas dele, né? E ele não consegue, com isso, muitas vezes não consegue descobrir porque ele tem um problema mental ou está afetado pelo uso de substâncias, né? Enquanto que na TCC ele consegue fazer um uso prático, né, daquele material que você está dando para ele. E isso seria uma forma correta da gente, como voluntários, descrever isso ou não? Então, na verdade, quando o Roberto fala na psicanálise, o profissional está empurrando, né, eu não diria isso. Eu digo assim, Freud é meu ídolo. Porque o que ele fez, ninguém fez. Tudo que foi feito foi depois dele. Aí vocês vão falar, a Laura é psicanalista. Não, a Laura não é psicanalista. E eu entendi que eu não seria psicanalista, porque quando eu me formei, há muitos anos atrás, existia ainda essa coisa muito conservadora da psicanálise. Como, por exemplo, se eu encontrar o meu paciente na rua, eu não cumprimento. Isso para mim era algo que não combinava comigo. Eu precisava encontrar uma abordagem que tivesse mais o meu jeito de funcionar como pessoa. Com isso eu estou criticando a psicanálise? Absolutamente. Né? Eu acredito, inclusive, que muitas vezes a questão da TCC, ela traz o indivíduo, como eu disse até, para o concreto, para o aqui e o agora, que é o que ele dá conta. Porque senão é tanta informação na cabeça dele que ele não dá conta. Que até pode acontecer um outro momento da vida dele. Por exemplo, eu tenho pacientes que depois que trataram com TCC, depois se encontraram em outra linha. Por isso que eu respondi para aquela mãe, fale com seu filho. Né? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer terapia, quando eu entrei na faculdade, a gente tem como pré-requisito ir para terapia. E eu tinha um sonho, porque tinha um professor e todo mundo falava que ele era ótimo, que isso, que aquilo. E eu falava, gente, mas eu não vou conseguir pagar o que ele cobra. Bom, eu sei que eu falei, bom, eu tenho que tentar. E eu consegui que ele me desse um horário e fizesse um valor que dava para o meu bolso. Não aconteceu. Eu não me senti... Eu sonhei tanto em fazer terapia com aquele professor que quando eu fui, a coisa não acontecia. E ele era tão bom profissional que a gente discutiu isso. Porque ele viu o processo. E aí ele mesmo me encaminhou para um colega dele no mesmo consultório. E aí a coisa aconteceu diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, tem pessoas que vão caminhar bem na TCC, tem pessoas que vão caminhar bem em outras abordagens. O que a gente tem aqui para dependência química,
a TCC e para outros transtornos psiquiátricos, tem sido muito eficaz, porque ajuda no aqui e no agora. Tanto que é uma terapia mais breve, né? Não é uma terapia a longo prazo, enquanto a psicanálise é a longo prazo. Outras abordagens são a longo, porque precisam que seja a longo prazo. A gente vai trabalhar com tarefas, a gente vai cumpre, não cumpre, como que faz. Em outros momentos a gente não vai fazer isso, né? Então, que fique isso, que as abordagens são importantes e válidas. O importante é a gente identificar os profissionais dentro daquela abordagem, né? Eu preciso ver se a pessoa tem competência e tudo mais. E se eu me identifico para o processo acontecer. Ok? Obrigada, gente. Um presente, sinal de gratidão pela tua enriquecedora apresentação. Peço que aguardem só um minutinho que eu vou passar alguns recados aqui referentes ao horário do almoço, tá? Só um minutinho. Eu sou curiosa e história que essas pessoas não conhecem. E que aqui presente é que ganha, né? Abre e mostra pra cá. Uma salva de palmas para nós. Gente, o almoço vai funcionar da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós estamos 10 minutinhos atrasados na previsão da programação. Nós vamos manter 1 hora de almoço para dar tempo de todo mundo almoçar adequadamente, ok? Nós preparamos o almoço no salão aqui do lado. Só que quando vocês abrirem a porta, vocês vão ter uma surpresa, né? Porque nós modificamos o layout da sala enquanto vocês estavam aqui assistindo a palestra, ok? Fizemos isso para que haja lugar para que todo mundo possa sentar para almoçar. No entanto, atenção, como o espaço é limitado, as mesas estão ocupando praticamente o salão inteiro, ok? O buffet, onde a comida está à disposição de vocês, ele está na outra ponta do salão. Então, o pedido é para que vocês saiam de forma gradativa e já formem uma fila para se servir primeiro e depois sentem nas mesas para comer, ok? Desta forma, os últimos da fila também vão encontrar lugares disponíveis, ok? Outra coisa que eu queria recordar é o seguinte: este centro comunitário onde nós estamos agora, ele só tem um acesso, que é por onde vocês entraram, ok? Esse lugar, ele está sendo permanente vigiado por voluntários aqui do grupo. Nós fizemos uma escala, então tem gente lá o tempo todo vigiando. Além disso, nós temos câmeras de segurança, ok? Então vocês podem ficar tranquilos e deixar seus pertences aqui, não precisa levar para a fila, tá bom? Então continuamos exatamente dentro de 1 hora. Obrigado.